Olá a todos, o meu nome é Davi Nepomuceno da Silva Machado e junto à professora Ana Angélica Monteiro de Barros, vamos apresentar o estudo intitulado Caracterização da Flora e do Relevo do Caminho Novo, trecho Paraibuna, Simão Pereira, divisa dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, Brasil. A Estrada Real surge quando a coroa portuguesa decide oficializar os percursos para o trânsito do ouro e de diamantes de Ouro Preto aos portos fluminenses. Assim, historicamente estão registrados o Caminho Velho, o Caminho Novo, o Caminho do Sabarabuçu e o Caminho dos Diamantes. O Caminho Novo surgiu como uma alternativa mais rápida e segura ao Caminho Velho, que conduzia a Paraty. Essas estradas foram os eixos principais do processo de urbanização do Centro-Sul brasileiro, e às suas margens se distribuíram centenas de arraiais, povoados e vilas. Com o comércio intensificado, surgiram as primeiras localidades, dentre elas a de Nossa Senhora de Monte Serrat, Paraibuna, e a freguesia de Nossa Senhora da Glória, atual Simão Pereira. Observando o centro dessa imagem, nós podemos perceber que há uma ponte sobre o rio Paraibuna, e é nela que basicamente está a divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Do lado esquerdo, a localidade de Paraibuna, no município de Levi Gaspariano, o qual integra a região Centro-Sul fluminense. E do lado direito, o município de Simão Pereira, que integra a Zona da Mata Mineira. Curiosamente, essa área foi retratada em uma aquarela do pintor alemão Rugendas e compõe o livro Rugendas e o Brasil. Juntamente com Debré, Rugendas é o mais famoso dos artistas viajantes europeus que retrataram o Brasil na primeira metade do século XIX. Neste quadro, Rugendas mostra como era essa parte do rio Paraibuna, retratando em primeiro plano duas pessoas negras conversando, os aspectos da vegetação e uma ponte de madeira e os tropeiros. Nessa próxima imagem, já vemos a atual ponte construída de alvenaria. Ela permite o acesso à localidade de Paraibuna. Esse nome é o mesmo nome do rio, nome também de uma das antigas fazendas fundadas pelo bandeirante paulista Garcia Rodrigues Paz, na abertura do Caminho Novo, e, por fim, o nome que também faz referência ao paredão rochoso que se eleva a 890 metros a nível do mar e está aqui ao fundo dessa imagem, como nós podemos ver. Do outro lado da ponte, já no município de Simão Pereira, nos deparamos com uma antiga construção, que é a chamada o Casarão do Registro de Paraibuna. Os registros são considerados os primeiros pedágios do Brasil. Faziam parte dos mecanismos de controle das atividades comerciais coloniais, constituindo-se como postos fiscais, nos quais se cobravam impostos devidos à coroa. Todos aqueles que percorriam as estradas reais deviam passar obrigatoriamente por eles, portar passaporte e pagar tributos, tais como o quinto real e outros que eram relativos ao tráfego de pessoas, mercadorias e animais. A estrada que segue após o Casarão de Paraibuna é exatamente a rodovia MG 874, e por meio dela se alcança o centro da cidade de Simão Pereira. O povoamento é oriundo da antiga freguesia de Nossa Senhora da Glória, sendo parte das terras concedidas a Simão Pereira de Sá.
Nesse sentido, o estudo teve por objetivo caracterizar a vegetação e o relevo desta parte do Caminho Novo, um trecho de 15 quilômetros encampado pelas rodovias MG 874, passando por Simão Pereira, e a RJ 151 em Paraibuna. A flora integra o bioma Mata Atlântica, sendo caracterizada como floresta estacional semidecidual. Esta fitofisionomia é conhecida popularmente como as matas secas. As matas secas foram o berço da civilização pré-colombiana na América Latina e a fonte de cultivos mundialmente importantes como o milho, feijão, amendoim e tomate. Entre os séculos XVIII e XIX, essas florestas estacionais semideciduais do Vale do Rio Paraíba do Sul e da zona da Mata Mineira foram desmatadas para o plantio de café, gerando enorme riqueza econômica, sendo ainda hoje possível encontrar pés de café nesses remanescentes, o qual inclui o brasão da cidade junto ao milho. O relevo, como vocês podem observar nessa fotografia, é constituído por morros com pouca vegetação. Ao lado, podem ser vistos bambuzais, os quais tiveram uso no passado e, acabado seu manejo, avançaram à encosta, o que é algo muito comum nos morros dessas duas localidades. Nessas áreas, em Simão Pereira e Paraibuna, foi observado que essa flora muitas vezes está disposta no topo dos morros ou na beira das rodovias, e em grande parte integram áreas particulares, em alguns casos com criação de gado. O solo predominante nas duas localidades é o argissolo vermelho-amarelo distrófico, como pode ser observado na figura da esquerda nas margens erodidas das rodovias, ou mesmo, ainda como na imagem da direita, sobre a Pedra de Paraibuna. Além deste tipo, também é encontrado o neossolo, oriundo da decomposição de áreas rochosas, e gleisolos, típicos de margens de rios. Bom, essa vegetação que está disposta às margens do Caminho Novo, nessas localidades, é composta por poucas espécies, algumas das quais, então, destacaremos aqui como resultado. Então, a primeira, uma asterácea, a Piptocarpa macrópoda, conhecida como candeia, uma cordiácea, a Cordia tricótoma, conhecida como louro pardo, e algumas imbaúbas, que são urticáceas, né? Dentre essas imbaúbas, a Cecrópia ololeuca. Dentre as bignoniáceas, nós encontramos o cipó São João, que é a Pirostégia venusta. É uma trepadeira muito comum, desde o topo da Pedra de Paraibuna, à beira, à margem da estrada, né, à beira das duas rodovias. E também encontramos o ipê amarelo, o Androanthus serratifolius. Dentre as leguminosas, nós encontramos a Anadenanthera peregrina, que faz parte daquelas conhecidas como os angicos, pau de jacaré, que é Piptadenia gonoacantha, uma árvore muito comum em áreas de início, né, em áreas perturbadas e de início de sucessão, e também o Inga edulis, que foi encontrado sobretudo às margens de córregos. Também os mulungus, ou corticeiras, ou eritrinas, eles se destacam na paisagem, né, as flores com esse avermelhado. Percebam que essa região, né, caracterizada pelas matas secas, então
parte das árvores, da vegetação, perde as folhas nesse período seco, né, de inverno. Então, as flores, né, se destacam muito na paisagem, né? E o vermelho, né, das eritrinas, ele se destaca muito entre os morros, né, sobretudo esses morros com pouca vegetação. E nessas localidades nós temos duas espécies de mulungus. A mais comum das duas é a eritrina falcata. Foram vistos inclusive vários pássaros, várias aves, né, se alimentando das peças florais dessa espécie. Em menor número, foram encontrados também indivíduos da eritrina speciosa. Tanto ela como a falcata são trifolioladas, né, mas na eritrina speciosa, né, essas folhas são mais arredondadas. E também foi encontrada uma outra também de flores vermelhas, que é a Caliandra tuide, conhecida como esponjinha vermelha. Ainda dentro das leguminosas, também encontramos a Bauhinia forficata, que é uma daquelas espécies conhecidas popularmente como pata de vaca. Ela tem flores brancas, o caule com espinhos, e esse fruto verde depois passando a marrom. À beira das rodovias nós também encontramos muitos indivíduos dessa espécie, que é a Loeria speciosa, é conhecida como açoita-cavalo. Numa das partes, né, da rodovia, ela tinha esse porte arbóreo bem grande e assim apresentando os frutos com todo esse indumento marrom. Espécies do gênero Ceiba, conhecidas popularmente como imbiruçus, paineiras, barrigudas, foram muito comuns à beira da estrada também. Essa foi encontrada com flores, né? A Ceiba erianthus, muito comum, né? com a pétala geralmente de cor branca, né? E com cálice variando entre verde e vermelho. Dentre as moráceas foram muito comuns as figueiras, árvores encontradas como árvores bem altas à beira das rodovias. Essas duas que nós encontramos, as duas primeiras, Ficus adatodifolia e Ficus gomeleira. Outros dois também encontrados foram o Ficus eximia e o Ficus arpazusa. Dentre outras famílias, podemos destacar a Nyctaginácea, né, Bougainvillea spectabilis, conhecida como Três Marias, Bougainville, Primavera, as Piperaceae, também conhecidas como Aperta-Ruão, Bete cheirosa, Pariparoba, destacando as espécies Piperum bellatum, de folhas arredondadas. E nessa mesma fotografia também encontramos o Piper arboreum, com folhas mais lanceoladas. Também, dentre as Melastomatácea, as Quaresmeiras, essa aqui encontrada, a Pleroma granulosum. Dentre as Salicácea, nós encontramos a Casearia silvestris, é uma espécie muito comum, conhecida como São Gonçalinho, e também a Ciparunácea, a Ciparuma guianensis, que tem um cheiro, quando maceradas as folhas, se percebe um odor muito forte de capim-limão. Também é encontrada esta Solanácea,
conhecida como lobeira, Solano-Licocarpum, e 2 bromeliáceas, sendo a desta imagem Alcantareia imperialis, a qual está ameaçada de extinção na categoria vulnerável. A segunda é a Tillandsia nuptialis, coletada em 1969, exatamente nessa localidade da Pedra de Paraibuna, e sendo esta coleta servindo de base para a descrição da espécie. E dentre as herbáceas encontradas à beira dos córregos e do próprio rio Paraibuna, nós destacamos a Sagittaria montevidensis, essa espécie de flores brancas, né, com essa mácula mais escura e de estames amarelos. Ela é conhecida como falso chapéu de couro. Bom, com isso nós destacamos algumas das espécies que compõem então a vegetação dessas localidades. No entanto, nós enfatizamos que a paisagem atual reflete a ação antrópica desde a abertura desse itinerário do Caminho Novo, alcançando também a agricultura, a pecuária e as atividades recentes. No entanto, os valores históricos e conservacionistas precisam ser aliados, visando a manutenção desses fragmentos de vegetação que ainda se mantêm nessas localidades. Assim, com este trabalho, apresentamos as espécies mais recorrentes ao longo de todo esse trajeto do Caminho Novo entre Paraibuna e Simão Pereira. Destacamos que a paisagem atual reflete a ação antrópica, o que inclui todo o empreendimento para a abertura do Caminho Novo, além das práticas da agricultura, pecuária e as atividades mais recentes. No entanto, os valores históricos e conservacionistas precisam ser aliados, visando a manutenção desses fragmentos de vegetação que ainda se mantêm nessas localidades, incluindo futuros projetos que visem a recomposição e restauração dessas áreas degradadas. Nós agradecemos então ao Congresso Nacional de Botânica pela oportunidade de poder estar apresentando esse estudo, a toda a nossa família que contribuiu e muito para a realização desse estudo, e também as instituições, a UERJ, dentro dela a Faculdade de Formação de Professores, ao Leica e ao Herbário da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, à Prefeitura de Simão Pereira, que permitiu e deu abertura para o estudo, e também ao CETREINA e à CAPES, pelas bolsas concedidas para a realização do estudo.